já vimos lá no início, que ele tem efeitos probatórios, do descumprimento, não da necessidade de se cumprir aquela obrigação. Ele é considerado o termo inicial da falência. Se vocês lembrarem lá da lei de falência, o juiz deve determinar um termo inicial desde quando está sujeito aos efeitos da falência. Lá vai ter que os protestos consideram-se um termo inicial para isso. Além de possibilitar a falência, considera-se o termo inicial. Então, retroage que estava em estado de falência desde aquela data. Então, a habilitação do pedido de falência, ação de regresso, tá? Se você paga, se você sendo um co-obrigado, né, paga um título de crédito, em regra você tem que ter protestado, tem que protestar o título para conseguir entrar contra o devedor principal. Pressuposto de ação executiva da duplicata mercantil não aceita, né? Duplicata aceita não depende de protesto. Basta você apresentar a duplicata lá pelo artigo 15 da Lei de Duplicatas. Duplicata não aceita é um pressuposto. E o contrato de câmbio também. O contrato de câmbio depende de protesto para entrar com essa ação. Prescrição. Cuidem, ao estudar, Código Civil diz que o protesto cambial interrompe a prescrição. Então, o protesto cambial interrompe a prescrição. A gente tem que tomar um certo cuidado aqui. Em que sentido? Quem estuda cegamente o vade-mecum sem se ater ao que está valendo ou não, pode chegar lá nas súmulas do STF, tem uma súmula expressamente do STF dizendo: o protesto cambial não interrompe a prescrição. Então tem súmula do STF diametralmente oposta. A súmula do STF é anterior ao Código Civil. Aquela súmula do STF não tem caráter vinculante. Não vinculou o legislativo, tanto que o legislativo foi e fez diferente. Então, hoje, essa súmula do STF não tem aplicabilidade, por mais que a maioria dos vade-mecums ainda traga ela. Certo? Então, cuidem que hoje o que vale é o Código Civil. Interrompe a prescrição, sim. Imaginem uma pergunta de prova, né? Que lá tem uma nota promissória, prazo de execução a gente sabe que é 3 anos, a contar do vencimento. Lá no segundo ano, fulaninho protestou. No 4º ano, depois do vencimento, ele executa. Pode ou não pode? Pode, porque interrompeu e começou a contar de novo. Quem seguir a súmula vai dizer que não, estava prescrito. Quem seguir o Código Civil, que é o que está valendo hoje, não, era possível essa execução, porque estava dentro do prazo, ainda porque interrompeu. Interrompeu, começa a contar de novo. Mesmo sem a intimação? Sim, sim. Aqui, a pergunta do colega, a intimação, só ocorre a prescrição porque já protestou. Pode ser que a intimação não foi pessoal, foi por edital, mas interrompeu. Tá? A questão é, protesto lavrado pressupõe-se uma intimação, seja pessoal, seja por edital, enfim. Né? E aí, possibilita a interrupção de prescrição. Isso daqui é um artigo interessante que está lá no finalzinho da 94, 92, que muita gente esquece. Né? Que não havendo contratualmente ou legalmente um termo inicial de juros e atualização monetária, ao depender do tipo de obrigação, conta-se do protesto.
Isso daqui está lá nos últimos artigos 42, 45, lá da 9492. Tranquilo aqui? Cancelamento. Tá? Santa Catarina, né, a gente segue a lei federal. Lembrem que, pela lei federal, a regra é que você apresente o documento protestado. Essa é a regra para você cancelar. Então, por exemplo, você protestou um cheque, você devolve ao apresentante. Se aparece o devedor lá no seu estabelecimento, do seu cartório, com esse cheque protestado, pressupõe-se que ele pagou o credor e recebeu esse cheque dele, por isso está te apresentando. Isso é pela lei federal. Em regra, é o título documento protestado. Se não puder ser o título, não tiver como, aí declaração de anuência firmada pelo credor. Certo? Isso está lá na lei federal. Aqui em Santa Catarina, tem lá 3 documentos que a gente pode apresentar para isso. Novamente, o documento protestado. Novamente, a declaração de anuência do credor. Mas em Santa Catarina a gente tem um terceiro, que é o instrumento de protesto. Se o instrumento de protesto for levado até o cartório, ele é suficiente para fazer o cancelamento. Desacompanhado do título, inclusive. Isso não vi em outros estados ainda. Não analisei todos os códigos de normas, obviamente. Mas, assim, na maioria não percebi isso. Tá? Então, aqui o instrumento de protesto, ele é apto para fazer o cancelamento. Tanto é que o instrumento de protesto é como se fosse a primeira certidão lá do teu protesto, que você entrega para o apresentante. Ele só pode ser emitido uma vez, justamente por isso. Não existe segunda via de instrumento de protesto. Só existe uma via. Só existindo uma via, somente quem vier apresentar aquela via é que consegue fazer o cancelamento. Certo? Tanto é que, se vocês forem olhar os requisitos do instrumento de protesto, um deles em Santa Catarina tem que constar expressamente no instrumento de protesto, que a apresentação deste documento é suficiente para o cancelamento do protesto. Tá? Então, se perguntar lá na prova, dentro dos requisitos do instrumento de protesto está, isso daqui é um deles, constar que o instrumento de protesto é suficiente para fazer o cancelamento. Ups. Dos títulos cancelados, né, dos títulos protestados, em regra, a gente emite certidão com prazo de 5 anos. Isso é por lei, que no mínimo 5 anos estão abrangidos nessas certidões. Pode ser por 10? Pode. A gente tem alguns procedimentos específicos que exigem comprovação de não ter protesto por 10 anos. Mas aí o requerente pede. Tá? Se está cancelado, não se dá publicidade. A publicidade é do protesto. Antes do protesto não existe publicidade, bem como, se cancelado ou sustado, também não tem publicidade. Então, por exemplo, pagou, não tem como fazer uma certidão disso. Tudo bem, a gente entrega uma certidão de pagamento na hora, no momento,
né? Que a gente tem um documento de certidão de pagamento. Mas posteriormente, eu quero uma certidão dos títulos que foram apontados e não foram protestados. Não dá. Tá salvo se o próprio devedor requerer, senão o credor não consegue ou outras pessoas não conseguem. Até porque, qual que é a lógica disso? A gente não pode denegrir a imagem de alguém que pagou. Então, por exemplo, vai que algum fornecedor